Meus alunos, estamos agora para a segunda competência. Na primeira competência, vocês já viram a questão da prevenção contra incêndio, a legislação própria do Estado de Pernambuco, como também a NR 23. Desta feita, nós vamos trabalhar a segunda competência de nossa matéria. E na segunda competência, exatamente, não existe nenhuma legislação específica para as questões de emergência, né? O trato com a emergência, não existe uma legislação específica. Existem pontos de alguma atividade no trabalho, ou na indústria, na empresa, que versa sobre a questões de emergência, tá? Mas eu selecionei como dois tópicos muito importantes que a legislação traz para trabalharmos a emergência. A NBR 14, essa é a segunda emergência, a 14.276, que fala sobre a brigada de incêndio, que trata exatamente com as questões de emergência. E a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é tida toda a normatização dela, não só pela CLT, como também pela NR 5. Então vamos conhecer os dois assuntos da nossa competência 2. Tá? Bom, vamos logo iniciarmos pela NBR 14276, que é o Programa de Prevenção contra Incêndio, né? O Programa de Brigada de Incêndio, perdoe. O objetivo desse programa é estabelecer parâmetros e condições, né, para que seja elaborado um programa de prevenção contra o incêndio, de uma brigada de emergência dentro das fábricas, dentro das indústrias, dentro das empresas. E os procedimentos emergenciais para que sejam seguidos dentro da própria empresa. Visa proteger não só a vida, como o patrimônio da indústria. Esse é o objetivo da brigada de emergência, a brigada de incêndio. Também reduzir as consequências danosas de um sinistro, não é? Então, e proteger o meio ambiente. Então, esse é, aliás, o objetivo da NBR 14276. Em 1953, né, nós vimos que surgia a CIPA. Vocês vão ver logo mais à frente mais alguma coisa sobre a CIPA. E só em 68 é que foi implementada. Tá? Junto com esse surgimento da CIPA, que era um grupo de pessoas que trabalham para a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, veio com isto a NBR de Brigada de Incêndio, que era um grupo mais específico, que trabalha não só o combate e a prevenção contra incêndio, mas também a parte de emergência e socorros médicos. Tá? Então, a norma 14276 traz algumas definições importantes para o aluno poder fixar. Primeiro, o que é brigada de emergência? O que é bombeiro profissional? O que é bombeiro público? O que é bombeiro privado? Nós vamos ver isso agora. Bom, diz a norma, bombeiro profissional civil é a pessoa que presta serviço de atendimento de emergência a uma empresa. O bombeiro profissional, ele é uma pessoa que é contratada especificamente para aquela atividade de brigada de incêndio. O bombeiro público, esse que nós encontramos nas cidades, que é formada por funcionários públicos, aquele bombeiro que normalmente aqui no Brasil militares, nos outros países também podem ser civil, né? São pessoas que pertencem a uma corporação e atendem às emergências de incêndio e de salvamento. Tá? O bombeiro voluntário é aquela pessoa que não há vínculo empregatício com a indústria, com a empresa, mas se voluntaria pelo seu conhecimento para fazer a prevenção, o combate ou até o salvamento. São pessoas que prestam serviço, são organizações não governamentais muitas das vezes. E a brigada de incêndio, o que é, professor? A norma, a 14276, coloca que é um grupo organizado de pessoas voluntárias ou não, treinadas e capacitadas para atuar, prevenir, abandonar, fazer com que abandone esse ambiente e combater incêndios no seu princípio. Além disso, prestar os primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida, uma indústria, um comércio, um shopping. Então, as brigadas de incêndio, hoje modernamente estão sendo chamadas de brigada de emergência, essas brigadas não só combatem incêndio, como fazem salvamento e prestam primeiros socorros de emergências às pessoas que venham a necessitar no ambiente. Tá? Ajudam na evacuação no momento de riscos. A população fixa, o que é população fixa? Nós vamos encontrar dois termos, população fixa e população flutuante. A população fixa é aquela que permanece regularmente dentro do ambiente da edificação.
Tá? As pessoas que lá moram, as pessoas que lá trabalham, essas pessoas são população fixa. Em contrapartida, a população flutuante, nós vamos encontrar também dito na norma, que são as pessoas que por lá passam, as pessoas que passam um momento no ambiente da edificação, mas não fixam-se lá, não tem trabalho ou residência naquela edificação. As pessoas que simplesmente passam, os visitantes, os clientes, são população flutuante. Tá? Então, essa população flutuante vai ser considerada como a população de pico, o momento que tem mais gente naquele ambiente, né, para poder fazermos os cálculos necessários para dizer quantas pessoas vão ter na brigada de emergência, na brigada de incêndio. É importante essa população. Risco, o que é que a norma considera risco? É a possibilidade de perda material ou humana, perda patrimonial ou humana. Isso chama-se risco, a possibilidade de perda material ou humana. O risco iminente, também fala a norma. Risco iminente é a ameaça, é o risco com ameaça de ocorrer brevemente, você está na iminência de ocorrer o risco. Então, esse é o chamado risco iminente, está na ameaça de acontecer o sinistro. E o sinistro o que é? É exatamente a ocorrência do prejuízo, do dano, ou seja, é quando o fato realmente já aconteceu, ali é o sinistro. E pode causar incêndio ou um acidente. Bom, ainda a NBR 14276 fala sobre os requisitos que deve ter o programa de brigada de incêndio. Primeiro, a edificação deve dispor do sistema de prevenção e combate a incêndio, senão fica difícil se ter uma brigada de combate a incêndio. Segundo, é preciso estar disponível em local de fácil acesso, um local de fácil visibilidade, um resumo sobre o programa de incêndio, programa da brigada de incêndio, contendo os principais riscos, e nesses principais riscos contendo a carga de incêndio, né, a localização do risco, que tipo de risco naquele ambiente, um mapa de risco ambiental, né, e principalmente indicando onde é que tem os aparelhos de prevenção contra o incêndio e combate, as reservas d'água que tem para proceder ao combate a incêndio. Tá? Ainda diz essa norma, a NBR 14276, que para se compor uma brigada de incêndio é preciso conhecer a população fixa e a flutuante e principalmente a ocupação da edificação. É o que vai condicionar o número de pessoas na brigada e o tipo de brigada que vai ser composta. Tá? São critérios para selecionar os brigadistas. Para se selecionar os brigadistas é preciso que ele permaneça na edificação. É preciso que ele possua experiência anterior, principalmente como brigadista, que ele tenha robustez física, né, composto físico para poder enfrentar as necessidades para enfrentar os riscos de incêndio, os riscos demais que tenham no ambiente, que possua boa saúde, claro, que uma pessoa que não possua boa saúde fica difícil treinar ela e até mantê-la como brigadista, possuir um bom conhecimento da edificação que vai ser posto para combater e, em final de contas, ser alfabetizado, para poder saber ler e instruir as pessoas. Bom, como se organiza uma brigada? A brigada se organiza de acordo com o número de edificações, número de pavimentos nessa edificação e, principalmente, o número de empregados que tem nessa edificação, a população fixa e a população flutuante. Né? E tem-se, dentro da brigada, as seguintes funções. O brigadista, o líder de brigada, aquele que orienta os brigadistas para como tratar com as pessoas na evacuação, como tratar no combate a incêndio, esse é o líder, é o que chefia, e tem o chefe da brigada em si como um todo, que coordena todas as equipes, todas as linhas de ação. Né? E sobre tudo isso, o coordenador geral. Então temos o brigadista, temos o líder, temos o chefe de brigada e temos o coordenador geral. Essas são as 4 funções que nós vamos encontrar dentro de uma brigada de incêndio, segundo a norma 14276. E quais são as atribuições, então, dos brigadistas? São na ação preventiva, no momento de prevenção, não é no combate, não é da atuação emergencial, ele precisa avaliar os riscos que existem na edificação. Ele precisa inspecionar os equipamentos de combate a incêndio, se estão todos em conformidade, de acordo com a norma. Inspecionar as rotas de fuga para ver se está garantido sem obstrução. É preciso encaminhar relatórios periódicos sobre as questões dos setores competentes. E precisa orientar a população fixa e a flutuante quanto ao momento da saída de evacuação dos ambientes que estão em sinistro. Tá? E proceder, claro, e estar em exercício constante. Nas ações emergenciais, é obrigação dos brigadistas identificar a situação em si, alarmar para o abandono da área,
corte da energia quando for necessário, e normalmente é necessário fazer o corte para o Corpo de Bombeiro profissional quando chegar, tem um menor risco. Acionar o Corpo de Bombeiro local, normalmente existe um plano de ajuda mútua entre indústria e o próprio Corpo de Bombeiro local, e fazer os primeiros socorros, combater os incêndios e recepcionar e orientar o Corpo de Bombeiro dentro do ambiente da fábrica, da indústria, como proceder. Porque não é obrigado o bombeiro profissional saber e conhecer a planta da indústria, mas o bombeiro, a brigada de incêndio da própria indústria, esta sim é obrigado a conhecer toda a indústria e orienta o bombeiro então nos caminhamentos internos. Bom, para quase finalizar essa parte da NBR, nós teremos que os procedimentos básicos de emergências que a brigada tem que fazer. Primeiro, alertar. Segundo, analisar a situação. Terceiro, primeiro socorro. Quarto, o corte da ameaça da energia. Abandono de área, confinamento do sinistro, isolamento, extinção e investigação. Essas são as fases dos procedimentos básicos que a norma estabelece. Tá? É importante que vocês leiam a norma, eu estou fazendo um resumo dela para que vocês orientem nos seus estudos. É importante que leiam a norma e está estabelecido no AVA. Tá? Vamos agora para o segundo assunto da nossa aula de hoje, que é a CIPA NR5. Também está lá no AVA. A CLT, a Consolidação da Legislação Trabalhista Brasileira, pelo artigo 163, tornou obrigatório a Comissão Interna de Prevenção de Acidente em todas as empresas. É obrigatório, seja empresa pública, seja empresa privada. Tá? Então, essa obrigatoriedade, a CIPA surgiu lá em 1953, nós falamos logo no começo, e foi só estabelecida, só foi implementada, exigida aqui no nosso país em 1968, ou seja, 15 anos depois. Tá? Mas é muito importante essa CIPA. O que é que a CIPA é? É um grupo de pessoas formado por empregados e empregadores, representantes dos empregados e representantes dos empregadores, paritariamente, que vão fazer com que dimensione, que veja a fiscalização interna da empresa no sentido de manter os programas de controle de prevenção de acidentes de trabalho, para poder orientar, inclusive, os próprios trabalhadores no sentido de prevenção de acidentes. Tá? Bom, é um órgão supra está acima da corporação, empresa independente, não se subordina a nenhum órgão dentro da empresa, tá? Não faz parte da estrutura da empresa e não se subordina a nenhum setor. Essa ANR trabalha sobre a regulamentação, dimensionamento, o processo eleitoral, o treinamento, a organização, a composição, a competências e atribuições dos cipeiros, tá? São essas o que compõe a NR5. E a gente vai ver cada uma dessas posições. Primeiro, o papel da CIPA. A CIPA tem um papel primordial dentro da empresa. Primeiro, garantir a boa relação entre os subordinados, os empregados e os empregadores, os gerentes, né? Manter um diálogo e uma conscientização, principalmente entre setores das relações de trabalho. Né? E criar uma forma que possa ser participativa dos trabalhadores nos programas de prevenção de acidentes, como o PPRA, como o PCMSO, que vocês bem já conhecem. Bom, qual o objetivo da CIPA? Melhorar as condições e humanizar o trabalho, melhorar a prevenção e reduzir e mitigar os acidentes e as doenças do trabalho, buscar a preservação da vida e a incolumidade, promover a saúde do trabalhador, observar e relatar as condições de risco nos ambientes. Então, observa e relata para quem? Para o SESMIT, por exemplo, que é um órgão da própria empresa, para o setor de segurança do trabalho. E, sobretudo, solicita medidas de redução, eliminação e neutralização dos riscos existentes. Por isso que uma das atividades importantes da CIPA é o mapa de riscos, que é responsabilidade da CIPA. Ok? Como é que compõe a CIPA? A CIPA é composta paritariamente, como eu disse. Primeiro, qual é a quantidade de pessoas da CIPA? A NR tem um anexo ao final dela que diz qual o número de cipeiros, qual o número de membros da CIPA que deve ter
a CIPA da empresa, que vai variar conforme o número de empregados e o risco da atividade. Esses dois fatores é que vai indicar quantos serão os membros da CIPA. E, vamos dar um exemplo, se o ANR, de acordo com o número de empregados e a atividade principal, o risco da atividade principal, determine que tenha que ser 10, por exemplo, o número de membros. Como é paritário, 5 são indicados pelo empregador, pela empresa, quem indica é o dono da empresa, quem indica são os gerentes, os diretores, 5 pessoas, e os outros 5 serão eleitos pelos próprios trabalhadores. E o processo eleitoral, o que é que diz? O processo eleitoral diz que todos os empregados têm direito a voto e pode também ser votado. Uma vez candidatos, poderão ser votados aqui lá pelos próprios pares, pelos próprios trabalhadores. E a votação, para ser válida, precisa ter mais de 50% dos trabalhadores votando. Caso contrário, vai ter que se fazer uma nova eleição. Tá? Isso é uma exigência da norma. Aqueles eleitos, feita a relação dos mais votados, os 5, pelo nosso exemplo, os 5 mais votados serão considerados titulares. E os 5 seguintes serão considerados suplentes, para poder substituir. Tá? Dos 5 que foram eleitos, entre si, eles escolherão o vice-presidente da comissão, já que o presidente da comissão é indicado pelo empregador. É um dos 5 que o empregador indica, que são as funções dentro da CIPA. É o presidente, o vice-presidente, os membros e o secretário. Este secretário, segundo a norma, a NR5, ele pode ser tanto dos membros da própria CIPA, como do indicado entre os trabalhadores. E neste caso, deve receber autorização do empregador. Se não for uma pessoa membro da CIPA, for recair a escolha para o secretário sobre uma das pessoas da empresa, um dos outros trabalhadores que não estão na CIPA, esse aí tem que ser autorizado pelo empregador. Então vamos lá. Já vimos que a forma de compor. Como é que a CIPA, então, deve trabalhar? O mandato da CIPA é de 1 ano, renovável também por mais 1. E enquanto estiver no mandato, aliás, desde o dia da inscrição, desde o momento da inscrição como candidato, até 1 ano após o término do mandato, o trabalhador gozará, segundo a CLT, de estabilidade provisória. Então, o empregado que se submeter ao sufrágio dos colegas, dos outros trabalhadores, desde esse momento que inscreveu-se como candidato a membro da CIPA, ele tem o direito a não ser posto para fora da empresa. Só a não ser por justa causa. E neste caso, teria que abrir um inquérito administrativo para provar a justa causa. Tá? Então, ele tem estabilidade. E quando termina a estabilidade? 1 ano após o término do mandato. Se o mandato for de 1 e renovar por mais 1, ele terá mais 1 ano ao terminar o seu mandato como estável. Tá certo? Bom, falamos que uma das atribuições da CIPA é exatamente promover ou confeccionar o mapa de risco. E para isto, é claro que é preciso que o mapa de risco, o cipeiro tenha conhecimento. Como é que se faz o conhecimento do cipeiro? Com treinamento. E quem deve propor esse treinamento? O empregador. Está lá na norma. O empregador tem que treinar os membros da CIPA, principalmente quanto às NRs de obrigatoriedade. Por exemplo, PPRA, que é a NR 9. O PCMSO, que é a NR 7. O SESMIT, ter conhecimento sobre o SESMIT, que é a NR 4. Todos estes programas e serviços que é obrigatório na empresa, é preciso que os cipeiros tenham conhecimento. E esse treinamento é importante. Né? Em treinamento quanto à brigada, quanto conhecimento da prevenção de incêndio, treinamento quanto à questão do risco de DST, das doenças sexualmente transmitidas, que isso é programas desenvolvidos e a CIPA tem que apoiar. Tá? Bom, estamos finalizando nossa aula para dizer para vocês que a CIPA se reúne ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, e extraordinariamente quando as circunstâncias exigir,
tem as circunstâncias, tem na norma lá que exige. Por exemplo, um acidente no trabalho é uma circunstância que exige uma reunião extraordinária da CIPA para avaliar esse acidente e propor medidas de correção, de redução e de minimização. Lembra lá uma das atribuições da CIPA, que é essa? Então, esta é uma das condições que existe a reunião extraordinária. Não vai precisar de pré-ordinária. A reunião da CIPA precisa estar registrada em ata, por isso que é a função do secretário. E esta ata tem que estar à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho. Tá? Isso é exigência de norma. As decisões têm que ser feitas por consenso. Todas as decisões da CIPA têm que ser feitas por consenso. E assim sendo, é preciso que nas votações, né, tenha que buscar o consenso. Quando não houver consenso, vai para o voto e no voto a maioria vence e por aí vai. Esta é a nossa competência 2. Tá? Espero ter contribuído para vocês com ela e vocês possam estudar e assistir a videoaula, a esta videoaula, assistir também os vídeos que nós estamos indicando. Assistam, leiam o caderno e uma boa semana para todos.